Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, no céu, na terra, nos quatro cantos, nos quatro ventos da terra. Foi assim, para frustrar a nação brasileira, o PT, o petista, o Lula, o seu Inácio Lula da Silva, quando ele foi se apresentar ao centro de Macumba, a macumbeira falou que tinha feito para ele um egó, feito uma oferenda para poder a entidade falar o que é que queria e o que ia apresentar para o seu Lula, o seu presidente. E naquela oferenda aqui, ela preparou para ele, as entidades disse que ele não precisava de colocar oferenda nenhuma. Ele próprio, as entidades disse que ele era o balaio e a encruzilhada. Se você entrar no YouTube, nas redes sociais, você vê a própria dizendo que ofereceu um tipo de oferenda, mas a entidade diz que ele próprio, o Lula, ele é encruzilhada e ele é o balaio. O que queria dizer e o que ele representa para as entidades? Que ele mesmo não precisa de colocar nada na encruzilhada, ele já é encruzilhada e ele já é o balaio que apresenta as oferendas. Não precisa nem botar nem a cachaça, nem a pitu, não precisa de botar o girimum, a galinha preta, não precisa de botar as oferendas, porque ele próprio já é a oferenda, ele próprio já é o balaio. Foi assim mesmo que ela falou. Está no YouTube. Mas os brasileiros, muitos deles mesmo não sendo cristão, mas pedem misericórdia pelo Brasil. E no Brasil tem crente que ora, tem pastor e profeta, tem cristão que está orando, as igrejas estão clamando, tem profeta em Israel, tem profeta no Brasil. E quando fala o povo de Israel, é o povo que santifica com Deus, é o povo que busca, não as entidades, não os guia, não Satanás, mas chama para o Deus de Gabriel, o Deus de Miguel, o Deus dos anjos, o Deus dos arcanjos, o Deus do querubim, o Deus do serafim, o Deus de anjo de fogo, de poder e muita glória, o Deus de trindade, o Deus triuno, o Deus soberano, o leão da tribo de Judá, o Deus de justiça, o Deus de fogo, o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus dos patriotas, é o Deus que choraram na frente dos quartéis, é o Deus daqueles que estão encarcerados dentro da Polícia Federal, o Deus daquele ainda está vivo e reina para todos eles. É o Deus dos Estados Unidos, é o Deus de Trump, é o Deus que dá estratégia aos Estados Unidos, é o Deus que dá estratégia a Israel, é o Deus da estratégia a Jair Messias Bolsonaro, é o Deus de Malafaia, é o Deus de todos os cristãos, é o Deus daquele clamor de frente aos QG, é o Deus que suplicava aos generais das Forças Armadas, mas muitas vezes você critica muitos generais das Forças Armadas, ele temia também. Tem muitos generais das Forças Armadas que sabia o que era uma cúpula do poder paralelo dos homens.
Sabe o que é o poder paralelo dos homens? Ninguém sabe o que é um poder paralelo. É quando, do jeito que as Forças Armadas têm arma, ele sabia que existia um quartel diabólico da corrupção, um exército diabólico de corrupção armada. Ele sabia que existia uma Venezuela corrompida com tráfico para também atuar dentro do Brasil para ir contra os generais que abrissem a boca. Tudo isso, Deus contempla tudo, mas oração tem poder, oração tem satisfação com Deus, oração tem razão que você tem um Deus que Ele diz no Salmo 46, eu cesso a guerra até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. É o Deus dos crentes, é o Deus dos pastores, dos missionários, dos levitas, das cantoras gospel, é o Deus de Miriam, de Ruth, de Esther, de Noemi, de Maria Madalena, de Maria. É o Deus da viúva de Naí, é o Deus soberano, é o Deus das mulheres cristãs, é o Deus de Esther, é o Deus de Ana, é o Deus soberano a todas as coisas. Aí você contempla como o Deus de Davi é o Deus que Samuel vai e unge Davi. Davi derruba o gigante, faz Saul cair por terra porque não honrou, mas o Deus de Samuel e Davi arranca a cabeça de Agag. Agag fazia até o momento certo que o profeta Samuel arrancou a cabeça dele. E o Deus de nós, o Deus de Israel, o Deus do Brasil, o Deus da América, o Deus soberano está dizendo que a cabeça do Agag brasileiro a qualquer momento vai ser cortada espiritualmente. Por enquanto, Deus está fazendo isso para provar que Ele é Deus. Tem um lado espiritual e um lado material. No momento, a cabeça de Agag brasileiro já está caindo por terra. Porque Deus, Ele não mente. Deus dá tempo para o homem se converter. Quando o homem não se converte, ele já vai, preparando a espada mortal. Ele vai cessar a guerra até o confim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre o mundo, serei exaltado sobre a nação, serei exaltado no meio dos povos. Não adianta, tudo tem o seu tempo. No livro de Daniel, ele diz que nos últimos tempos a seara do Senhor será preparada. E o sinal que Daniel viu, que a ciência se multiplicarão. A ciência multiplicou. Você pode ver que tudo que se faz hoje está exposto. Se você passa numa rua, está sendo filmado. Se você passa na outra, você sai pior. Se acontece um assalto, uma morte, no outro dia a polícia está prendendo o bandido. Porque a ciência multiplicou. E o povo já está farto da ciência do mundo. Mas a ciência de Deus, Ele mata e não vai preso. Ele fere e ninguém diz que foi Ele. Ele abre a cova e ninguém diz que foi Deus que colocou. Só porque o cristão, quem está em espírito, sabe. As coisas